pergunta que surge com frequência por alguns dos nossos clientes: de quanto em quanto tempo eu preciso substituir o meu parque de equipamento? Essa é uma excelente pergunta, Newton. Na época que eu estudava informática, uma vez na época o computador era caro, não que seja tão velho assim, né? E ainda era tipo uma coisa assim que nem todo mundo tinha oportunidade de ter. E aí quando eu tive a oportunidade de ter meu primeiro computador, que eu comecei a estudar, fazia manutenção de hardware de computador, e aí eu lembro que eu perguntei uma vez pro meu professor: cara, qual que é o melhor computador que existe para comprar? E eu lembro que ele respondeu: cara, o melhor computador é aquele que atende a sua necessidade. E isso ficou na minha cabeça até hoje. Então assim, dentro do aspecto normal, existem equipamentos hoje para algumas operações, e nem todas as operações eu consigo ajudar o cliente a ter produtividade, porque como eu falei, não depende somente do equipamento em si, depende de todo o contexto de processos da operação do cliente, de uso, para que isso aconteça de verdade. Em muitos casos de clientes, tem equipamentos que estão sendo utilizados por mais de 20 anos e continuam operando bem para finalidade de recebimento e tudo mais. É infinitamente melhor do que o cara que não tem nada. E aí você olha para um cara desse e fala: cara, troca o seu equipamento. Ele vai falar: cara, vou trocar, tá funcionando muito bem. E se ele, de certa forma, não tiver ainda a oportunidade de crescer em outros aspectos para evoluir isso, de fato não é um cliente que a gente vai conseguir ajudar. Então esse cara, normalmente a gente não consegue resolver esse problema. Agora existem cenários em que a própria solução desse cara exige uma substituição de equipamento, por N motivos. Por exemplo, eu estou fazendo a transição de um WMS, estou indo para um WMS mais novo. Esse WMS só comporta X versão do Android, ponto. Então, uma exigência necessária, esse cara tem que mudar. Eu estou percebendo que estou gastando muito para manter o meu parque obsoleto, estou gastando muito com manutenção. Esse cara, muito provavelmente, se ele colocar na ponta do lápis e ele tiver um histórico gasto nos últimos anos, ele vai perceber que já é hora também de ele mudar. Se esse cara, muito provavelmente, já tem um sistema e não sabe que é possível inovar tecnologicamente, em que se ele colocar um equipamento mais novo, casado com as soluções que a gente oferece, solução de voz, customização da parte do programa de emulação, deixar ele em modo gráfico, com touch, com uma velocidade melhor de processamento, um equipamento preparado para ler tão bem em longas distâncias quanto também na curta. Se somado todos esses atributos e características, identificar que é possível ter uma diminuição no tempo gasto para executar uma tarefa, que eu consigo levar para ele melhor segurança, mais interatividade, é a hora desse cara trocar. Então assim, se a gente for levar pelo aspecto de uso, esse é o pretexto. Se a gente for considerar questões relacionadas à segurança, por exemplo, que a gente citou, todos deveriam mudar a partir do momento que a gente considera algum risco. E esse risco hoje é eminente para qualquer empresa que faz uso do coletor com Windows, por exemplo. Então todos esses caras deveriam mudar. E em terceiro, e aí é o trâmite normal, todo fabricante de equipamento, isso não é só para coletor de dados, para Datalog, para o que é que seja, disponibiliza junto com o manual, a entrega do equipamento, uma tabela, uma estimativa, que é o MTBI, né? De tempo de vida daquele equipamento. Então você vai considerar isso. Esses equipamentos, nas versões atuais de Android, a Google, né, junto com o fabricante de processamento, que normalmente é Qualcomm, eles cercam as atualizações de versão. Então normalmente os equipamentos saem e atualizam 2, 3 versões para frente. O que o fabricante faz depois é cuidar para manter as atualizações desse equipamento, os patches de segurança, né? Mas ele, a partir de um determinado momento, ele não atualiza mais. Então, para considerar essa condição, né, de uso do equipamento, vamos dizer que esses equipamentos eles estão preparados para trabalhar numa faixa de 5, 8 e alguns numa linha muito premium pode chegar até 10 anos de utilização, né? Considerando que a sua aplicação não exija uma versão diferente do Android do que aquele equipamento comporta. Então a situação, em resumo, é essa. Você troca quando você sente essa necessidade, você troca quando você sente que você é menos produtivo do que deveria, você troca quando você sente que você tem uma eminência relacionada à segurança e os dados da sua empresa, e você troca quando existe uma necessidade que não depende de você, depende do seu software. Então, ou você
volta para trás, troca de software ou troca de equipamento. Era o meu caso lá, né? Como estava no incêndio, provavelmente se não fizesse a troca do... Troca não, na época era a aquisição dos equipamentos para poder melhorar a questão do recebimento. O pessoal, se não tivesse esse tipo de resultado, provavelmente trocaria o gerente de TI. O que acontece também, né? Se você depende de um cara desse para fazer a troca e o cara fica empatado, não faz, aí você tem que trocar o cara. Trocar o cara.